Senhoras e senhores, eu queria agora chamar aqui essa pessoa que vive nos lembrando uma coisa muito importante. Que só há uma forma verdadeira de liderança. É a liderança pelo exemplo. E isso ela nos lembra todo mundo. E a história de vida dela é um exemplo contundente de como a educação pode transformar a vida das pessoas. Uma pessoa que se alfabetizou aos 17 anos de idade, traçou uma trajetória de vida de coerência, de verdade, de integridade e conquistou o mundo. Quem não se lembra aqui daquela entrada nas últimas Olimpíadas, dessa figura simbolizando os valores da sustentabilidade, como uma das 6 pessoas no mundo que carregou a bandeira olímpica nas Olimpíadas de Londres. Então eu queria chamar aqui a nossa querida Marina Silva. Parceiras de luta e de paz. Eu sempre que falo essa frase, que nós da rede costumamos dizer, né, companheiros de luta e de paz, eu digo que a gente tem muita luta, que venha logo a paz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esse momento que nós estamos vivendo aqui. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao governador Eduardo Campos e o PSD por nos oportunizar esse momento. E agradecer de um modo especial aos partidos, o PPS, o PPL e o 5º partido, que é o partido que faz essa aliança ser mais forte, para além, como já foi dito aqui, da rede, do PSD, do PPS e do PP. O 5º partido, eu vou falar quem é ele daqui a pouco. Se eu esquecer, vocês se lembram. Quero agradecer de um modo especial também os meus companheiros da Rede Sustentabilidade. No dia da nossa aliança, no dia 5, eu disse que nós éramos o primeiro partido clandestino em plena democracia. E naquele momento era ainda quase que uma frase de efeito. Porque ao não conseguirmos o nosso registro, eu disse que ainda que não tivéssemos o registro legal, nós já éramos um partido de fato. Porque tínhamos base social, porque tínhamos militância, porque tínhamos programa, e porque temos uma visão de mundo e de país. Poderia parecer apenas uma frase de efeito, se não fosse o efeito que produziu desde aquele dia, nos unindo aqui ou nos ajudando a unir para mudar o Brasil. Obrigada, meus companheiros. Não tenho como nominar individualmente a ninguém, mas simbolicamente quero aqui agradecer ao Basileu, ao Pedro Ivo, ao Walter, a Neca, ao Miro, ao Cirquis, a Marcela, a Gi e a tantos outros companheiros, que Sérgio Xavier, que foi um pioneiro. Jane, vocês vão começar a gritar o nome de todo mundo aí, é muita gente, por isso que eu não queria citar.
Sintam-se todos contemplados. Nós trabalhamos em rede. E numa rede não se sabe qual é o nó mais importante. O importante é que todos os fios estejam juntos. Somos um partido de fé. Eu fiquei muito emocionada ouvindo a forma irreverente do Ariano. Ele é mais jovem do que todos vocês jovens juntos. O seu vigor, o que ele empresta a nós aqui nesse momento, só nós temos a dimensão, não é isso, Eduardo? Empresta sua credibilidade, sua juventude de espírito e de alma. Empresta a nós aquilo que é mais importante na política, que é de tratar a política como arte, no sentido do criativo e não das traquinagens. Quero dizer, Eduardo, para você, que nesses 6 meses nós fomos nos encontrando. E aqui na presença da sua família, da Renata, dos seus filhos, dos seus entes queridos, na presença da minha família, de meus 4 filhos, Shalom, minha primogênita, Moara, Maiara e Danilo, do meu sogro, seu Paulo e dona Neide, e do meu querido e velho pai. E no momento em que o Arthur nos encantava com o seu dedilhar mágico, eu me lembrava, papai, de tantas coisas que aprendi contigo. E nunca pensei que poderíamos chegar juntos. Quero dizer para você que vamos nos encontrando, vamos nos conhecendo. A palavra confiança, ela não se estabelece por acaso. A palavra confiança e o verbo confiar talvez venha, etimologicamente falando, da palavra fiar. Fiar juntos, fiar com. E nesses 6 meses, nós começamos a fiar juntos, a tecer juntos. A rede, o PSB, o PPS, o PPL, os companheiros que dentro do PMDB, do PDT, trazem a força autêntica da mudança, que não quer voltar atrás, mas quer andar para frente, como disse o professor Cristóvão. Vamos fiando juntos. O ser humano está condenado a viver no terúndio. E aqueles que apostavam que a aliança não ia dar certo, e a cada dia, a cada semana, a gente ouvia algo que seria o tiro de misericórdia, a bala de prata na nossa aliança. Graças a Deus e à confiança que estamos criando entre nós, nós estamos aqui hoje para anunciar as nossas pré-candidaturas. Você, a presidente da República Federativa do Brasil, se Deus quiser, e os homens e mulheres de bem desse país. Que a esperança havia vencido o medo, de que aquilo não era uma mentira, aquilo era uma verdade. E não era mentira porque não era apenas o que nós dizíamos, era sobretudo o que o povo brasileiro vivia e está vivendo, acreditando no seu futuro, na capacidade de fazer com que esse país seja cada vez mais um lugar
viver. Então, nós estamos aqui para esse momento. Sempre que os amigos da imprensa nos perguntavam: e aí, vai ou não vai? Quando é que anuncia ou não anuncia? A gente dizia: paciência. Nós começamos esse processo da seguinte forma: fazendo uma aliança programática. E dizíamos: se prosperar o programa, se prosperar o coeficiente de sustentação do programa com o DNA do programa, nós haveremos de transformar essa aliança programática numa aliança eleitoral. Eu sei do seu empenho para que isso tenha acontecido. Sei do empenho dos seus companheiros de partido, cada um deles. Rodrigo, Dr. Mas França, Erundina, todos vocês, Capi, Janete, todos vocês, Dr. Amaral, Beto, enfim, vocês trabalharam muito para que pudéssemos chegar aqui. Nós da rede também trabalhamos muito para que pudéssemos chegar aqui. E como eu disse, o ser humano está condenado a viver no gerúndio. Se vocês disserem: e aí, já está tudo encaminhado dentro da aliança? Nós vamos responder: estamos caminhando. Porque o ser humano está, não é condenado, é abençoado por viver no gerúndio. Se vocês perguntarem: e aí, vocês já deram certo na aliança programática que vocês agora estão sacralizando, uma aliança eleitoral? Nós vamos responder: estamos dando certo. Porque quando a gente acha que já deu certo, pode se preparar para virar a página, para se transformar na página que já virou. E enquanto a gente estiver no gerúndio, a gente está caminhando, a gente está criativo, a gente está produtivo e está livre para questionar e questionar-se. Quando naquele dia 4 nos foi negado o registro da Rede de Sustentabilidade, o primeiro partido a tentar fazer uma atualização do processo político de mudança que temos no mundo e no Brasil, sem nenhum demérito para os que conseguiram seu registro. Mas a rede, a exemplo de tantas outras iniciativas que no mundo tentam atualizar a política para esse novo sujeito político que está surgindo, é a experiência embrionária que nós temos no Brasil. E foi exatamente a essa experiência que nos foi negado um direito. Direito que não foi negado ao Partido dos Trabalhadores, a quem me orgulho de ter ajudado a criar e a fundar e militar durante quase 30 anos da minha vida. Quando surgiu o novo sujeito político, oriundo dos movimentos do ABC Paulista, com a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, combatendo o sindicalismo da era getulista e dando uma nova contribuição para uma militância sindical de novo tipo, integrando o sindicalismo à política, mesmo naquele período difícil, não foi negado o registro. É triste, é doloroso perceber que nesse momento a atualização do processo político na realidade do mundo que se avizinha, pela ação desse novo sujeito político, não conseguiu espaço em plena democracia para conseguir o seu registro. Saindo dali, nós tínhamos dois caminhos previsíveis: nos recolher, como já disse, e privar o Brasil e nos privar de contribuir para que a mudança possa ser feita. O outro caminho era, de graças à generosidade de vários partidos, inclusive de meus companheiros que felizmente estão na aliança, o PPS, me filiar para sair candidata. Mas desde sempre nós dizemos: o nosso problema, a nossa questão não é apenas a candidatura pela candidatura, a eleição pela eleição,
O que nós queremos é um realinhamento político para que se tenha um novo campo político na realidade do nosso país. Tudo que se consegue, não se consegue apenas um grupo, uma pessoa, um partido. A democracia foi conquistada graças à ação de todos nós do campo democrático popular. A estabilidade econômica, a inclusão social é fruto da mobilização e da ação dos brasileiros e das brasileiras. O desenvolvimento, por sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural, política, ética e até mesmo estética, porque isso são as dimensões da sustentabilidade, não será uma conquista se apenas um grupo, um partido, uma liderança. Portanto, Eduardo, companheiros do PPS, do PSB, do PPL e do PMDB que estão conosco, alguns deles como Pedro Simão, aqui nosso senador Jarbas, do PDT, nosso senador Cristóvão, do PROS, nosso deputado Miro Teixeira, nós, quando nos encaminhamos para esse encontro, que simbolicamente vocês chamam Eduardo Marinho, ou seja, o casamento de uma tapioca com um açaí. Quando fizemos isso, o que nós estávamos nos dispondo não era apenas dividir um palanque, Roberto, não era apenas participar juntos de uma disputa eleitoral, mas, sobretudo e principalmente, compartilhar um legado, porque um legado não é algo que se possa reter. Um legado não deve ser de uma pessoa, de um grupo, de um partido. O legado deve ser algo que é compartilhado com o povo. Eu não gosto quando as pessoas me perguntavam, não gostavam, quando as pessoas me diziam: e aí, senador? E a senhora? O que a senhora vai fazer com a herança de quase 20 milhões de votos? Eu sempre respondia: em primeiro lugar, não tratar esses 20 milhões de votos como se fosse uma herança. Porque a herança é um espólio de alguém que já morreu. E o eleitor brasileiro está mais vivo do que nunca. É tratar como um legado. E um legado que não pode ser retido por um grupo, por uma pessoa. Não tem como carregar a ideia cujo tempo chegou, que é a bandeira da sustentabilidade, apenas por poucas lideranças do movimento socioambientalista. É preciso uma ressignificação dentro dos partidos para que essa questão seja assumida como estratégica dentro de todos os partidos que defendem a democracia, que defendem um mundo melhor, que defendem um Brasil melhor. É por isso que eu estou aqui e com alegria. Com alegria. A alegria de saber. Vocês sabem que eu sou uma mulher de fé. E graças a Deus, nunca fiz dos púlpitos palanque. E nunca fiz dos palanques púlpito. Mas vocês sabem que eu sou uma mulher de fé. E tem o versículo que diz: quando sou fraco é que sou forte. Naquele dia que eu saí daquele tribunal, era a fraqueza em pessoa. Mas eu me lembrei dessa frase: quando sou fraco é que sou forte. Porque você não é forte por você mesmo. Você é forte quando tem a capacidade de se juntar com outras pessoas. Porque o ser humano é incompleto, é faltoso, depende da completude do outro. E naquele momento, o outro disponível para esse projeto era o PSB, na figura de Eduardo. O psicanalista Winnicott, disponível pela história em defesa da democracia, pela herança de Miguel Arraes, o seu legado, que se encontra a herança e legado de Chico Mendes, reatualizando a luta da reforma agrária em nome da luta da sustentabilidade. Nossos legados se encontram nas origens, nas raízes, porque a atitude democrática
do PSB ao nos ajudar a coletar assinaturas. A atitude do PSB, mesmo eu sendo concorrente potencial, em entrar no Supremo para dar o direito à rede até o registro. Havia de meu companheiro Sérgio Xavier para o seu governo, no seu reconhecimento de que a bandeira da sustentabilidade deveria fazer parte do seu segundo governo. Tudo isso foi um caminho que estava ali o tempo todo na nossa frente e que, como diz o Lacan, o sentido apareceu só depois. O sentido apareceu só depois. Mas no momento em que fez sentido, nós partimos para o convencimento principalmente da rede e por isso estamos aqui. Foi-nos negado o direito de caminhar sozinhos. Nos abençoaram com a possibilidade de caminhar juntos. Em 2010, nós apresentamos, eu e o Guilherme Leal. Ele não está aqui, tinha um outro compromisso, não teve como vir. Mas falamos pelo telefone e ele disse: dê o meu abraço a Eduardo, diga que eu estou muito feliz com a continuidade do processo de 2010, agora de uma forma muito mais potente nas palavras dele. Nós fizemos esse programa aqui. Eu não vou mostrar cá porque está bastante eleitoreira de 2010. E agora, nós temos as diretrizes do nosso programa. Muitas das coisas que estavam no primeiro programa de 2010 estão contempladas aqui. É por isso que, com o DNA da nossa coligação, com um programa em curso de uma forma muito positiva, envolvendo diferentes setores da sociedade, mesmo com as dificuldades que ainda teremos que manejar, e elas estarão presentes durante todas as nossas vidas. Hoje nós estamos transformando a nossa aliança programática numa aliança eleitoral, como nós dizemos. Mais do que a semente, a semente está pronta para germinar. Mas nós não devemos olhar esse momento a partir do que já aconteceu até aqui. Não devemos olhar esse momento apenas a partir do que está acontecendo aqui. Vamos olhar o que já aconteceu até aqui, o que está acontecendo aqui, como ponto de partida para o que precisa acontecer nesse país. E o que precisa acontecer nesse país é que a política não pode mais ser orientada pela lógica da governabilidade com base na distribuição de cargos. A política não pode mais ser um empecilho para o avanço do país. A política tem que ser a força impulsionadora das mudanças e das transformações. É assim que eu aprendi com Leonardo Boff, é assim que eu aprendi com Chico Mendes, é assim que eu aprendi com Lula, lá no começo, quando tudo era muito difícil. É assim que eu aprendi no começo. E o começo é o momento fundante de tudo. Isso continua em mim até hoje. E é por isso que nós estamos aqui. Eu quero dizer que essas diretrizes vão continuar sendo debatidas em todos os pontos que já foram lidos, já não vou repetir. Mas o nosso país, para dar conta da infraestrutura que colapsa, para dar conta da educação de qualidade, apostando na inovação, na tecnologia, que nos fará fazer jus às grandes vantagens comparativas que temos, para que tenhamos uma sociedade onde a indústria, a agricultura possa ser cada vez mais próspera, por ganho de produtividade, que é o que a educação, a tecnologia e a inovação podem nos propiciar. É preciso que a gente faça primeiro o dever de casa. Avançar na política. É ela que está fazendo a gente perder as conquistas. É ela, o atraso da política, que está fazendo a gente não corrigir os erros. É o atraso
atraso na política que faz com que a gente não encare os novos desafios. E quem vem daquela realidade que o Basileu falou, Ariane, não pode, de jeito nenhum, pensar em retrocesso. Não pode negar os avanços. Não pode ser complacente com os erros. E tem que encarar os novos desafios. Eu fiz questão de trazer o meu pai aqui hoje, porque ele foi um entusiasta desde o começo. Não desiste nunca, é nordestino mesmo, que foi para o Acre em 1946, aos 19 anos de idade. E aqui eu um pai que me estimulava de todas as maneiras. Tinha uma brincadeira que ele fazia comigo quando eu era pequeno. Ele dizia: marido, você já viu cabresto para cobra? E eu ficava pensando, como é que fazia um cabresto para cobra? Não é? E aí ele ainda dizia, não, era um cabresto para calango e um suspensório para cobra. E eu ficava estimulando o pensamento com aquelas coisas. Acho que isso me ajudou muito, papai. Quando eu fui para a escola, aos 17 anos, entrando naquela sala do Mobral, no dia 15 de setembro de 1975, para ver uma professora pela primeira vez na minha vida. Você já tinha me exercitado o pensamento, me perguntando se era possível fazer um cabresto para cobra e um suspensório para calango. Para uma criança no meio do mato, isso é um exercício que leva meses pensando. E graças a Deus, recebi o dom de pensar que penso. E isso já é muita coisa. Uma outra coisa muito importante, eu lembro que em 1968, mais ou menos, teve uma troca dos presidentes militares, não foi isso? 1969, isso. Eu nunca me esqueço da imagem do meu pai, com o ouvido colado no rádio, mais de 2 horas de discurso, ouvindo a Rádio Rio Mar. E minha mãe chamou para jantar e ele não foi. E continuou lá com o ouvido colado naquele rádio que chama. Era o discurso do novo presidente da ditadura. E ao término de toda aquela solenidade, ele baixou os braços cansados e disse: eles não falaram nada do aumento do preço da borracha. Nós éramos esquecidos no meio daquela floresta. Quem viveu essa experiência jamais trocará o futuro dos brasileiros por vaidade. Jamais trocará o futuro grandioso desse país por qualquer realidade política. Não se colocará à frente, porque aprendeu que numa mata virgem, com animais ferozes, é preciso ir sempre ao lado de um bom mateiro. Não se colocará atrás, mas se colocará ao lado. E eu estou aqui para me colocar lado a lado com você. Nós vamos afirmar o Brasil que queremos. Nós vamos discutir educação, saúde, infraestrutura, agricultura, proteção do meio ambiente, mas, sobretudo, uma nova postura. Vamos fazer um processo político aonde não se tem a necessidade de destruir ninguém, apenas de construir o Brasil que queremos. Vamos fazer um processo político aonde não tenha em nossos corações e nem na nossa mente a pretensão de que somos maiores e melhores do que ninguém. Nós vamos participar desse processo apenas com a consciência de que temos o dever de dar o melhor de nós para que o Brasil possa dar o melhor de si. Esse é o espírito
nos coloquemos da forma equivocada de que o cidadão e a cidadã é um mero espectador da política. É para pensar que cada uma que está aqui vai dialogar com o quinto partido. E o quinto partido é o povo brasileiro, que foi esquecido, que foi colocado no banco de reserva, Romário. Você entende muito bem disso. O povo brasileiro, a cada eleição, é colocado no banco de reserva. E quem entra para jogar são sempre os mesmos. Vamos abrir espaço para o quinto partido poder fazer a diferença. Porque se eles ganharem, foram seus partidos poderosos, com muita estrutura que os fizeram vencer. Se nós ganharmos, a vitória será do quinto partido. Porque somente o povo brasileiro pode fazer a diferença. Eu acredito profundamente nisso. Eu quero concluir contando uma história. Agradecendo a Deus, mais uma vez, por esse momento, meus companheiros, minha família, enfim, todos aqueles que anonimamente têm nos ajudado, inclusive com as críticas, com as incompreensões muitas vezes que querem esclarecer, e estamos aqui para fazer esse diálogo, esse debate. Quero terminar contando uma história. A história é de um passarinho. O passarinho fez o seu ninho numa árvore, num determinado ponto, que não ficasse tão próximo da floresta para que o gavião não comesse seus filhotes. E nem tão perto da casa para que o gato não comesse seus filhotes. Ele procurou uma linhazinha ali, bem tênue. Um certo dia deu um vento muito forte e caíram os 3 passarinhos. De repente, ele, muito assustado, sabia que tinha que descer e trazer um por um para dentro do ninho. Olhava para a mata, o medo do gavião, olhava para a casa, o medo do gato. E resolveu fazer um diálogo apressado com os 3 filhotinhos, em homenagem ao Miguel, que está aqui nos acompanhando. Olhando para um dos filhotinhos, perguntou: papai está se arriscando muito para fazer isso por você. Você faria isso por papai? Sim, papai, eu juro que faria. De ter junto o passarinho querendo se salvar do gato e do gavião. O segundo, a mesma coisa. E o terceiro, mais fraquinho, mais franzinozinho, sem nenhuma pena. Você faria isso por papai? Ele disse: eu não sei, papai, se faria isso por você. Mas eu sei que faria pelos meus filhos. O que estamos fazendo aqui é apostando no futuro do Brasil, no futuro daqueles que ainda virão. Só que o futuro dos que ainda virão tem que começar aqui e agora. Porque um dia, esse será o passado que nós ajudamos a construir para eles. Pelo Brasil que queremos, Eduardo, presidente da Federativa do Brasil. Nunca esqueça a pasta do candidato.